Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Aqui é um espaço de conversa e troca, onde a gente se aproxima os estudos da universidade e dos debates que atravessam o nosso cotidiano a partir da visão do serviço social, né? No episódio de hoje, a gente tem como entrevistado o professor Giovanni Antônio Scherer. Giovanni é doutor, coordenador do programa de pós-graduação em Política Social e Serviço Social da URGS e professor também, né, do nosso programa. Ele é pesquisador em serviço social e tem uma atuação reconhecida nos estudos sobre o juvenicídio. Professor Giovanni, é um prazer te receber aqui. Obrigado, Vinícius. É um prazer também estar falando para quem está nos ouvindo. Então, é muito legal que a gente pode chegar a vários lugares, né, a partir dessas plataformas. Então, é muito bacana a gente poder dialogar exatamente de um tema que é pouco discutido nos espaços midiáticos. Então, parabéns pela proposta do nosso diálogo de hoje. Acho que é muito legal a gente poder dialogar um pouquinho sobre esse tema. Que bom. Então, para começar, eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória, né, nos estudos, como foi teu caminho até o serviço social e até a atuação que você desenvolve hoje na universidade. Eu como a minha escolha pelo serviço social foi há algum tempo atrás, né? Enfim, e eu sempre tive contato com a área, principalmente a partir de familiares, né? Então, tinha um tio, enfim, que foi referência, né, no âmbito do serviço social, do movimento de reconceituação, que é um movimento de renovação do serviço social brasileiro, que foi o Sandro Cornelli, que é uma figura bem conhecida na nossa área, então eu sou sobrinho dele. E eu, a partir, né, do tio Seno, eu consegui conhecer um pouco mais do serviço social desde muito cedo e optei, então, pela formação em serviço social, me formei assistente social. Ao longo da formação, eu me descobri, né, enquanto um assistente social jovem que trabalhava com juventude, né? Na época ali, em meados dos anos 2005, era o ano onde estava estourando a Política Nacional de Juventude, então eu pude, enquanto um jovem estudante de serviço social, pude também conhecer um pouco mais do movimento social, das políticas de juventude, ali mesmo na graduação. Trabalhei com juventude nos meus estágios, depois de formado, trabalhei também com juventude, especialmente juventude em periferias, né? E principalmente a partir do diálogo entre serviço social e arte, né? Eu me aproximei muito, né, sobre isso. Eu também, a partir do serviço social, eu articulava muitas mediações artísticas, principalmente o teatro oprimido, nas minhas intervenções enquanto assistente social, e senti uma enorme lacuna, uma enorme falta de produções teóricas acerca desse tema, serviço social e arte, né? E isso me levou para o mestrado. Então, inicialmente, eu entrei, né, no âmbito do mundo acadêmico, digamos assim, principalmente para poder produzir sobre o meu trabalho profissional como assistente social. Então, fui fazer meu mestrado na PUC, foi sobre esse tema, serviço social e arte. Da pesquisa de mestrado, rendeu um livro, né, que foi publicado pela editora Cortez, com o título Serviço Social e Arte, Juventude e Direitos Humanos em Cena. Então, sempre trabalhando com juventude. Logo após isso, eu fui para o doutorado também, para aprofundar meus estudos, daí sim, com relação à política pública de juventude, né, acerca desse tema, né, sempre mediando com arte, mas também com juventude, onde meu tema era principal. Nesse meio do caminho, me tornei professor, né, inicialmente da PUC do Rio Grande do Sul, e posteriormente, depois do doutorado, ingressei na URGS, e criei, então, um grupo de estudos chamado GEJUP, que é o Grupo de Estudos em Juventudes e Políticas Públicas. Isso foi em 2016, então um grupo, né, agora no ano de 2026, faz 10 anos, né, de comemoração do grupo, e com esse grupo buscando, né, conhecer acerca da realidade da juventude, principalmente, né, quando a gente está falando de jovens, a gente não está falando de adolescentes, a gente está falando de um outro segmento social, a gente está falando dos sujeitos de direitos de 15 até 29 anos. Existe toda uma política pública, um estatuto da juventude, porém, altamente violados, né? Até porque a gente não tem orçamento público, a gente tem poucas ações e poucas políticas públicas para a juventude. Então, foi assim que eu me aproximei do tema da juventude, a partir, né, criando lá em 2016, vinculado ainda à estrutura da PUC do Rio Grande do Sul, o GEJUP, né, a estudar um pouco sobre a realidade da juventude. Algo bem importante, esse foi o primeiro grupo, né, que vai estudar especificamente juventude na área de serviço social. Hoje ainda temos pouquíssimos grupos, né, mas o GEJUP foi um dos primeiros a discutir acerca dessa temática no âmbito acadêmico da universidade, e ainda a gente tem
poucos estudos e poucos debates acerca da juventude, né? E aí, discutindo juventude, resistência, movimentos sociais, que eu me deparei com uma das piores formas de violação de direitos, que é a mortalidade juvenil. E aí foi um tema que me chamou a atenção, porque o Brasil é um dos países do mundo que mais mata jovens, né? Então isso foi um tema que me chamou a atenção, e aí eu fui, então, estudar e me aprofundar acerca desse tema do juvenicídio a partir, né, dos estudos com Gejup, que articula, então, não só estudos, né, ele é um grande grupo que estuda também, que intervém em questões de projetos de extensão, de pesquisa, de ensino, então é uma série de ações que a gente desenvolve nesse grupo, né, onde tenha um mote central da juventude e, evidentemente, olhando principalmente para dois pilares, né, principalmente juventude e questão social, pensando tanto as resistências como as violações de direitos, né, debatendo também questões acerca da arte, etc., mas e também juventudes e políticas públicas, analisando e monitorando as políticas de juventude. Mas o que vem nos chamando a atenção muito é acerca da violência homicida, né, da juventude e o juvenicídio. A gente vê, né, que você produz muito conhecimento acerca desse tema, mas apesar de ser um tema extremamente relevante, né, ele é pouco debatido. Então você poderia explicar para a gente o que viria a ser juvenicídio? Então, Vinícius, pergunta muito importante. O que é juvenicídio? Esse termo, na verdade, foi cunhado por um pesquisador mexicano, que é o Valenzuela, né, um contraponto análogo ao feminicídio. Então, o juvenicídio é a mortalidade juvenil, né? Ele sintetiza a mortalidade juvenil, mas o próprio Valenzuela vai trazer de forma muito precisa que não é a mortalidade juvenil simplesmente, é a mortalidade juvenil realizada, desenvolvida, construída pela ausência de projetos de vida e futuro. Né? Então, quando a gente está falando de mortalidade juvenil, a gente está falando de uma juventude específica, principalmente na realidade brasileira, né? A juventude negra e periferizada, que é morta enquanto um projeto de sociedade. Né? Não é à toa. Né? A bala perdida, né, como se diz, isso na verdade é um termo muito dito por movimentos de luta, né, a favor da juventude viva, principalmente a juventude negra viva, a bala perdida sempre acha um corpo de jovem preto. Né? Então, a gente está falando de um segmento social de juventude específico, né? Que é a juventude negra e periferizada, que acaba tendo sua vida ceifada pela impossibilidade de construção de projetos de vida e futuro. Isso é juvenicídio. Né? Então, quando a gente está falando de juvenicídio, a gente não está falando em fatores biológicos, de mortes físicas, né? A gente está falando de uma morte que começa desde o berço pela ausência de direitos sociais, pela ausência de políticas sociais. Então, o juvenicídio, ele se constitui dessa forma, né? E a gente tem altos índices de mortalidade juvenil na realidade brasileira, não é à toa, principalmente pela falta de condições de vida que a gente oferece para esses jovens, né? E aí a gente tem vários fatores, né? O juvenicídio, eu costumo falar, tem alguns pilares centrais. Na realidade brasileira, um dos pilares fundamentais do juvenicídio é o genocídio da juventude negra. A gente tem dados de realidade, e daí eu convido quem está nos assistindo ou nos ouvindo para conseguir acessar, por exemplo, os dados do Atlas da Violência. O Atlas da Violência, a gente consegue ver monitoramentos muito precisos da mortalidade juvenil, aonde que ocorre e com quem ocorre. Né? E aí a gente vê nitidamente dados que demonstram que, enquanto a mortalidade juvenil de jovens brancos vem caindo ao longo do tempo, de jovens negros vem aumentando. Né? A chance de um jovem negro ser assassinado é de 70% na realidade brasileira. Né? E a gente tem números de guerra ao falar de mortalidade juvenil. Então, quando que a gente fala do termo juvenicídio, a gente não pode esquecer que, na realidade brasileira, um dos fatores centrais é o genocídio da juventude negra. E o termo genocídio aqui, ele é empregado muito bem construído a partir de toda uma lógica de uma construção social que coloca no jovem negro como receptáculo do mal. Né, como alguém que precisa ser destruído, enfim. Então, o racismo estrutural é um dos pilares centrais do juvenicídio brasileiro. Né? Para além disso, a gente tem ainda a falácia da guerra às drogas, né? Enquanto um dos elementos que é um componente estruturante do genocídio da juventude negra e do juvenicídio. Né? Então, quando a gente está falando, né, desse segmento social de jovens de 15 a 29 anos, são os jovens que mais estão expostos à dinâmica de mortalidade, e como eu falei antes, isso,
Algo muito importante que a gente sempre se refere nos nossos estudos é que a bala na cabeça do jovem, a bala que mata o jovem, ela é a expressão trágica de uma trajetória de violações de direitos, que começa desde o berço. Então, na verdade, é a falta de proteção social, falta de políticas públicas, falta de garantias de um futuro é que rouba e ceifa a realidade das juventudes. E aí a gente tem, principalmente, essa ideia falaciosa de guerra às drogas, né? Eu sempre faço uma metáfora dizendo que esse termo guerra às drogas, ele tem todo um aspecto histórico, né? Que é importado dos Estados Unidos da década de 70, né? Que vem e cai como uma luva nesse pensamento conservador e neoliberal brasileiro, mas ele sempre está relacionado a uma ideia de um aspecto que vai voltar-se principalmente ao tráfico varejista de drogas, né? Essa guerra às drogas, ele vai matar e o saldo dessa guerra é muitas mortes, sem tocar no aspecto central do mercado do tráfico de drogas, né? Sem tocar centralmente quem é que pensa todo o sistema. E os grandes traficantes, eles não estão na favela. Os grandes traficantes, eles estão nas grandes, né, metrópoles, eles estão nas áreas nobres da cidade, e a gente precisa trabalhar com o tráfico de drogas enquanto inteligência, enquanto um mercado, e não continuar de forma massiva matando a juventude negra e periferizada, que está na linha de frente, né? Enquanto uma mão de obra barata que é substituída na ideia dessa guerra às drogas. E certamente também calcado numa ideia de uma violência policial que muitas vezes é fomentada pelos aparelhos midiáticos. Então, quando a gente está falando de juvenicídio, ela é uma expressão de um complexo de complexos, é uma série de questões que se relacionam a isso. Mas respondendo a tua pergunta, é muito importante destacar isso. Juvenicídio não é igual à morte de jovens. O juvenicídio é um contexto, né, enquanto expressão desse modo de produção capitalista, nesse atual momento histórico, que descarta a vida da força de trabalho jovem em razão da raptura dos futuros, da falta de condições de construção de vida e futuro da juventude. Porque é muito difícil ser jovem hoje. O jovem é criminalizado, ele é culpabilizado, mas o que a gente tem ofertado enquanto oportunidades de sonhar para essa juventude, e principalmente da juventude que tem negado muitos direitos desde o nascimento, e eu estou falando da juventude negra e periferizada da realidade brasileira. A gente precisa pensar enquanto sociedade com relação a isso, e a gente precisa lutar com relação a essa questão diante da realidade brasileira. Então, agora sabendo um pouco mais sobre esse assunto, sabendo o que é o juvenicídio, o que os estudos atuais sobre o tema vêm apontando? Então, a gente tem alguns estudos, nosso grupo de estudos, a gente vem desenvolvendo pesquisas acerca dessa temática, compreendendo o capitalismo periférico, dependente, latino-americano, né? Então, analisando alguns extratos da realidade internacional, mas focando também na realidade brasileira, enfim, né? Depois a gente pode deixar um link, né, talvez, né, Vinícius, no vídeo do nosso último livro. A gente tem um outro saindo do forno, né? Mas em 2022 a gente lançou um grande panorama que vai discutir acerca da mortalidade juvenil, tanto com dados qualitativos como quantitativos, e esse estudo tem indicado algumas coisas muito importantes. Primeiro, é aquilo que vem fundamentar cientificamente o que Venezuela já está trazendo, né? Que a mortalidade juvenil é fruto de desproteção social. Quando a gente analisa a realidade de quem são esses jovens e quais territórios estão alocados, né, essas mortes desses jovens, a gente vai ver esses territórios a ausência de políticas públicas de proteção social, né? O que vem apontando também é essa relação que a gente vem chamando de uma matemática perversa. Quanto menos educação, mais juvenicídio, né? Os nossos estudos vêm reiterando isso, que já também vem sendo, né, dialogado por outros estudos, né? Que vem demonstrando que a escolarização é um aspecto determinante com relação à proteção social dessa juventude. O que eu quero dizer com isso é a necessidade de a gente pensar estrategicamente a política de educação enquanto uma política pública intersetorial, que deveria ser intersetorial, e pensada estrategicamente para a proteção social dessa juventude. Num dos nossos estudos, a gente selecionou dados, né, de jovens que foram assassinados, principalmente
na cidade de Porto Alegre, e a gente analisou a trajetória desses jovens nas políticas públicas. E o que a gente conseguiu visualizar é que uma das únicas políticas públicas que esse jovem vem acessando é a política de educação que vem se universalizando para os jovens. O que mostra, né, a necessidade de a gente pensar estrategicamente a política de educação, não jogando nela uma hiperresponsabilidade, enquanto uma política que já está sendo fragilizada, e os governos neoliberais, no âmbito estadual e municipal, eles vêm cada vez mais precarizando a política de educação em todos os aspectos, principalmente nas regiões mais periféricas. Então, o caminho que a gente tem tomado enquanto política pública é o caminho inverso. Né? Ao invés de fortalecer políticas públicas centrais para a juventude, a gente vem destruindo essas políticas. Então, a política de educação é central, principalmente numa perspectiva intersetorial de pensar esses direitos da juventude. E, principalmente, a necessidade de pensar a materialização de, por exemplo, legislações que a gente já tem. Por exemplo, o Estatuto da Juventude, que é uma lei muito interessante, né, pensado nos marcos dos mesmos moldes do Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, mas é uma legislação ainda sem eficácia, principalmente pela falta de recursos públicos. Né? A gente tem uma falta de investimento em políticas públicas da juventude, que em última instância vai contribuir ainda mais com o juvenicídio. De forma muito simples e rápida, né? Essa é a principal achados dos nossos estudos, que vem corroborando também, fazendo coro com outros pesquisadores ao longo do Brasil, da necessidade de pensar um investimento público, de política pública para a juventude, né? E não só para a juventude, para a sociedade como um todo. A gente vai entrar no ano eleitoral agora, e certamente uma das pautas desse ano eleitoral é a segurança pública. Mas é importante que a população como um todo possa entender que segurança pública também é segurança social, também é proteção social. Não adianta eu investir em aparato policial, em armamento da população, se eu não consigo investir em condições em políticas públicas para proteção social de toda a sociedade. Né? O que tem ao longo do mundo todo, reduzindo taxas de mortalidade, homicídio e ampliando a sensação de segurança, são políticas sociais. E daí a importância estratégica que a gente precisa ter para o investimento dessas políticas sociais, e daí o papel importante de quem está nos ouvindo, de pensar quem são os candidatos, de cobrar esses candidatos. Né? É claro que são questões muito mais complexas que a política eleitoral, mas é um caminho importante para a gente poder desmistificar algo que está muito colado na sociedade, de entender política social como uma benesse, um benefício, nada disso. Né? A política social também é segurança, ela também traz segurança, e é isso que estudos internacionais mostram. Enquanto a gente percebe nos estudos internacionais e nacionais também, que quanto maior o número de armas, né, circulando na população, maior o número de homicídios, quanto maior o investimento em proteção social, menor o número de homicídios. Então a gente precisa pensar sobre isso e cobrar, né, de uma forma concreta sobre isso. Então, vendo que esse tema é extremamente relevante, né, e pouco debatido, a gente gostou muito de poder escutar mais um pouco, né, sobre o juvenicídio, né, entender o que seria. Qual a sua mensagem para as pessoas que estão escutando esse podcast acerca do tema que foi debatido até agora? Bom, primeiro, a necessidade de poder compreender que todas as pessoas, de uma forma direta ou indireta, estão sendo atravessadas por essa temática, né? Quando a gente está falando de juvenicídio, de mortalidade juvenil, a gente não está falando de uma relação que está distante da gente. A gente está falando de relações que acontecem cotidianamente, né? E aí a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar de que forma a gente tem naturalizando e banalizando essa mortalidade juvenil. E aí eu pergunto, para quem está assistindo, qual é o nosso impacto quando recebe uma notícia, por exemplo, de um jovem quando morre numa periferia brasileira? Certamente nossa comoção não é a mesma de quando um jovem é assassinado num bairro nobre de uma capital do Brasil. Né? Nossa comoção humana, ela é direcionada. Então, o cuidado que a gente tem que ter para não conseguir banalizar vidas. Né? Eu acho que esse é o principal. A gente está vivendo um momento de uma naturalização da mortalidade. Então, não é natural a gente achar que a gente tem matado a juventude no número que a gente tem matado cotidianamente, anualmente, na realidade brasileira. Então, a gente precisa tornar isso uma pauta pública, importante para todas as pessoas. Para todo mundo que tem um pouquinho de humanidade, é importante a gente poder se dar conta disso. O segundo aspecto, acho que é importante se dar conta, é isso que eu falava antes, né? De que forma a gente vem direcionando o nosso olhar para poder pensar o papel central que tem os direitos sociais na vida de toda a sociedade.
né? Quando a gente está falando de política social, direito social, a gente está falando em salvar a vida das pessoas. A gente está falando não somente no aspecto econômico, a gente está falando de um sistema que vem descartando gente. E essa gente pode ser você, não é, né? Então, quando a gente está falando de proteção, de segurança, enquanto uma pauta importante nos debates políticos, é importante que a gente possa ter ciência e ter muito cuidado nesses discursos que vão dar respostas simples e prontas para problemas da segurança pública, problemas gerais. Então, é importante que a gente possa entender o papel central que as políticas sociais, que o direito social tem na sua vida. Então, é muito importante quando a gente vai escolher um candidato, quando a gente vai ouvir ou defender um discurso, poder perceber que tons estão sendo ditos nesse momento. E o terceiro ponto importante é poder acreditar nessa juventude, né? Eu acho que, de modo geral, a gente, enquanto sociedade, está criando e está fomentando um discurso de descrença desse segmento social. E a juventude, ela é potência, ela é resistência. Quando a gente está olhando a juventude pobre, periferizada, a gente está, muitas vezes, reproduzindo um estigma em cima dela, né? E esses lugares, a periferia brasileiras, é um lugar também de muita resistência, muita cultura, muita arte, e a gente precisa ressignificar e olhar, enquanto sociedade, esse olhar. Então, são esses três pontos: não naturalizar, poder pensar que discursos embasam esse lugar e poder, principalmente, valorizar a juventude, né? A juventude não é o futuro, ela é o presente, ela é o agora e precisa ser valorizado nesse momento, enquanto aspectos de luta, né? Muitas vezes eu me sinto, enquanto um pesquisador mesmo, né, um pouco frustrado por poder só estudar morte, etc. Mas eu sempre digo algo, né? Eu estudo morte porque eu acredito na vida. Né? Porque eu não me conformo e não naturalizo essa mortalidade juvenil. Então, eu olho a realidade por essa antítese dialética, né? Que a gente precisa olhar o luto enquanto luta e precisa transformar, né, essa indignação dessa naturalização da barbárie em algo, enquanto uma mola propulsora da resistência. Né? Eu acho que esse seria a mensagem final para quem está nos ouvindo hoje. Certo, então, Giovanni, muito obrigado por trazer à tona tantas questões importantíssimas que muitas vezes a gente até nem vê sendo debatidas. Muito obrigado mesmo por trazer essas questões. Queria pedir para a galera que está assistindo que nos siga nas redes sociais, no Instagram, ppgpsss. Também siga a gente no Spotify, podcast Fala Mestre, e no YouTube, também programa de pós-graduação em Política Social e Serviço Social. Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.